Antes de começar o vídeo, cara, tem umas coisas interessantes que aconteceram nos últimos meses aí, né? Tô recebendo bastante mensagem, né? Até com uma frequência surpreendente, de pessoas curiosas em saber se vale a pena trabalhar no YouTube, se dá dinheiro realmente, se vale a pena você trabalhar com o YouTube e como é que faz isso. Então é muito difícil eu passar isso para essas pessoas, né? Passo a passo. Eu dou uma ajuda, dou um norte ali. Mas, cara, uma coisa que eu posso falar a você, se você tiver interesse em aprender a trabalhar com o YouTube, é um trabalho que vai te recompensar e muito bem, se você fizer da maneira correta. Só que o que trava muitas pessoas são aqueles velhos problemas, né? Como, por exemplo, a timidez. E aí, cara, se você for tímido e ainda quiser criar um canal no YouTube, mas tem muita vergonha de aparecer, eu vou indicar pra vocês aqui o melhor treinamento, o melhor. Porque aí vai tirar todas as suas dúvidas, cara. E aí vai te destravar muito. Se você quiser aparecer também, você consegue. E é simplesmente o melhor treinamento, na minha opinião, de YouTube sem você precisar aparecer, que é do PT Jordan, tá bom? PT Jordan, ele tem, se você pesquisar aí, Ei Nerd, no YouTube você vai achar o maior canal de cultura pop do mundo, que é esse cara aqui. Além de ele ter várias contas aí gigantescas e canais gigantescos no YouTube, a maior página no Facebook é dele. Então assim, é um cara, o maior especialista, na minha opinião, nem é só na minha opinião, né? É um fato, o maior especialista em rede social do Brasil, pelo menos do Brasil, tá? Se você quiser aprender a ganhar dinheiro com o YouTube sem precisar aparecer, se você quiser aparecer também, você pode. Clica no link que eu deixei na descrição desse vídeo, beleza? Conhece aí o treinamento do PT Jordan, YouTube sem aparecer. Então é esse conselho que eu queria dar pra vocês antes de começar o vídeo. Bora lá pro conteúdo. Ó, pessoal, eu tenho analisado aqui algumas coisas depois do jogo do Corinthians. E eu já venho falado, algumas pessoas não gostam da minha opinião sobre a Copa Sul-Americana, mas não tem problema não, tá? É pra isso que a gente tá aqui. Se não tivesse minha opinião, eu não teria esse meu canal aqui. Cara, de verdade, inacreditável esse jogo, inacreditável a atuação do Corinthians, inacreditável o clima de merda da partida, inacreditável tudo, difícil demais. Inacreditável pra quem tava esperando uma grande atuação de um time reserva do Corinthians, fora de casa, contra um time titular, mobilizado. Então, assim, se você achou inacreditável, você tá em outro planeta. Você criou uma expectativa fora da realidade, tá bom? Ó, vocês estão ligando pra Sul-Americana, time reserva, e técnico já falando que prioridade não é essa. Calma aí, né? Aqui, ó, Cara, Sul-Americana, mano, tu acha que o Corinthians tem elenco pra disputar 3 competições? Se você tá se auto-sabotando. É o que eu falo, a mesma coisa. Não entendeu ainda que o Corinthians não quer jogar Sula? E aí, bora ver aqui, tem várias pessoas, cara, assim, na minha opinião, reclamando de uma forma totalmente discrepante com a realidade, tá bom? Tá muito evidente que o Corinthians não está ligando muito pra Sul-Americana, tá? Principalmente depois que botou o time titular e o time titular não jogou bem no primeiro jogo. E aí, cara, já deu aquela quebrada. Vamos ver aqui, ó. Aí no final eu vou dar minha opinião, beleza? Casa na Sul-Americana. Sinceramente, a verdade tem que ser dita. Não tem como falar que esse resultado é um resultado ruim pro Corinthians. Diante das circunstâncias, esse 1-1 fora de casa tá de bom tamanho. O problema, na verdade, foi o Corinthians ter perdido no último jogo em casa com o time titular. Esse empate fora de casa já tava no script. E eu vou além, tá? Esse empate poderia ter sido uma vitória. Porque, sinceramente, esse time do América de Cali é horrível. A única pessoa que joga bola nesse time é o Quinteiro. Se não fosse Horrível, o Corinthians entrando com uma má vontade absurda, fazendo um jogo patético no primeiro tempo, dava sim pra ter vencido esse jogo. Afinal, o momento que o Corinthians empatou a partida foi justamente depois que esses três entraram. Principalmente o tal do André Carrillo, que, meu parceiro, o que esse cara joga eu não me canso de falar. O tapa nojento que ele dá na jogada do gol do Mateuzinho é coisa de outro planeta. E foi assim, os três entraram e praticamente mudou o jogo. O Corinthians começou a jogar futebol finalmente depois dos 60 minutos. Sem falar também que o América de Cali simplesmente não jogou nesse segundo tempo. O time acabou fisicamente. Na minha opinião, o Hector Hernandes foi um dos menos pior que começou o jogo. Fez uma boa partida razoavelmente. O Thales Magno, na minha opinião, fez uma péssima partida. O Matheus Bidu também só toque pra trás, toque de lado. E quando tentava jogar pra frente, perdia a bola. A zaga do Corinthians eu não preciso nem dizer, né? Que zaga tenebrosa, e o Félix Torres. Enfim, eu só queria que o Corinthians jogasse com um pouco mais de vontade na Sul-Americana e levasse a sério essa competição. Mas aparentemente, realmente a prioridade do time é só o Brasileirão e a Copa do Brasil. Pelo futebol que a equipe apresentou hoje, parece que o Ramon Dias quer ser eliminado o quanto. Que triste, que é só a Copa do Brasil e o Brasileirão que o Corinthians está priorizando. Ele não está priorizando a Sul-Americana, a tão sonhada Sul-Americana, que é o título internacional que o Corinthians não tem. Baita título que muda o status de qualquer time do mundo ganhar a Sul-Americana. Vamos pro próximo aqui no final, vou dar minha opinião. Gostando você ou não, beleza? E o Carrillo foi o melhor em campo. O Carrillo fez o time jogar. O próprio Ramon depois colocou 2 centravantes ali para ver se fazia um barulho, mas na verdade que o Mateuzinho depois começou a jogar também, então o Corinthians só melhorou por causa do Carrillo, porque o time, olha, que time preguiçoso do Corinthians jogando contra o América, hein? Vai, Corinthians! Mas tudo bem, depois que fez a alteração, o time, cara, dominou o jogo. O América quase não chegou, tá? Absurdo!
absurda para não dizer cretina essa opção do Ramon Dias. Ele quase abriu mão da disputa da Copa Sul-Americana, pessoal. Aí vão falar, mas é a Série B da Libertadores. Porra nenhuma, mano. Título internacional, claro, inédito na história do Corinthians, boas remunerações a cada avanço de fase, arena lotada a cada jogo e vaga direta na Libertadores do ano que vem. Pô, ainda bem que pena que o brasileiro não dá essa vaga direta, né? Ficando entre os 4 primeiros, né? Tá ruim? Óbvio que não. Esse era o título mais plausível que o Corinthians tinha para disputar depois da conquista do Paulista. Mas comenta aí, você acha que o Corinthians só tem potencial para ganhar a Sul-Americana essa temporada? Comenta aí. Fácil do que a porra da Copa do Brasil também, que eu não sei se vai ser foco do clube. Cara, na boa, o Corinthians ele já não contava aí com alguns desfalques. Hugo Souza, Garro, Angileri, Gustavo Henrique, Coronado, Memphis, ou seja, o Corinthians já não tinha 6 titulares. E o cara vai lá e me abre mão ainda do Ranieri, do Carrillo, do Bidon e do Yuri Alberto. Absurdo, mano. Se tivesse começado com esses caras aí, Ramon Dias, certeza absoluta que o Corinthians tinha trazido a vitória. Porque quando apertou um pouquinho, conseguiu empatar e teve chances até pra virar. O time dos caras não é nada disso, é uma porcaria. Aí vem esse argumento ridículo, esse argumento de merda, de que a prioridade é o Campeonato Brasileiro pra não correr o risco que correu ano passado. Tá de brincadeira, meu irmão. Argumento patético, mano. E cara, ele não fala em priorizar o brasileiro pra brigar pelo título, ele fala em não correr risco, mano. Não correr risco. O ano passado correu risco porque o time do primeiro semestre era um lixo, era uma porcaria. Não é o caso do time desse ano, Ramon Dias. Abrir mão de uma competição internacional e da Copa do Brasil pra brigar pra ficar na Série A, você tá achando que você tá dirigindo quem, meu irmão? Tá de brincadeira, mano. Isso aqui é Corinthians, cara. E ó, vou te falar, eu sou numa época que o torcedor do Corinthians cobrava força máxima para todos os títulos que ele fosse disputar, até campeonato de par ou ímpar. Hoje a modinha, o Zenzo, defende essas ideias furadas, essas ideias fracas aí que muitas vezes jogador e técnico tem. Vá pro inferno, velho. Tá, vai nessa, continua nessa aí. Ano passado o Corinthians quase caiu porque priorizou 3 campeonatos: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Não tô dizendo que o Corinthians vai brigar para cair não, tá? Para não cair não. Tô dizendo o seguinte, a gente achar que o time do Corinthians... Todo torcedor é a mesma coisa, cara. Todo torcedor de qualquer time fica se matando, se esgoelando, achando que o time dele tem a obrigação de ganhar todos os campeonatos. Brigar por todos os campeonatos. Na Europa, os times, os dirigentes, os técnicos são muito mais conscientes do que eles podem fazer, do que ficar iludindo o torcedor, dizendo que não, temos que brigar por todos os títulos. Aí não ganha um, vira uma crise. O Corinthians empata nessa bosta desse campeonato, dessa Copa Sul-Americana e vira um escândalo generalizado. Para isso que serve a Sul-Americana, para criar uma crise no time. Quando vai com o time reserva, já vai mostrar, pessoal, reserva, não queremos essa porra da competição. Aí termina o jogo 1-1, fora de casa, 1-1, não perdeu não, tá? Aí vira uma crise no Corinthians. Para isso que tá servindo a Sul-Americana pro Corinthians, para criar crise, para atrapalhar o time que tá indo bem no Brasileiro no começo. Começamos bem o brasileiro, pessoal, não esqueçam disso. Eu sei que você quer que o Corinthians tenha todos os títulos, que o Corinthians conquiste, né? A tão sonhada Copa Sul-Americana, mas entenda o real significado dessa competição. O Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores, nem se classificou para Libertadores e como prêmio de consolação classificou para essa merda da Sul-Americana. Ano passado era diferente, porque ano passado o Corinthians não ia disputar nada. Não tinha time para disputar nada, até chegar os reforços. Mas aí já era tarde demais também para arrumar o time a tempo. Esse ano temos um time mais forte, vindo de um título paulista do Palmeiras, time mais entrosado, com uma outra realidade. Começou muito bem o brasileiro, empatou com o Bahia fora de casa, com o time que não era para ter jogado, time reserva, que para muita gente não presta, mas até agora não perdeu. Empatou com o Bahia, empatou com a América de Cali. Ganhou do Vasco muito bem dentro de casa, poderia ter enfiado 5 no Vasco se não é o árbitro. E aí o Corinthians vai jogar essa merda dessa competição. Eu falo mais uma vez, essa merda dessa competição. E fica um monte de gente com histeria com essa merda desta Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana é um campeonato, cara, de terceiro nível. Enquanto vocês ficam se esgoelando pro Sul-Americana, os rivais estão rindo à toa na Libertadores. Vocês, de certa forma, acabam apequenando o Corinthians. Sei que vai ter muita gente discordando aí, mas não tem problema não, beleza? Estamos aqui para isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians.